Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a literatura infanto-juvenil. Nossa convidada é a escritora Georgina Martins. Georgina, Charles Perrault foi o primeiro escritor a apresentar para o mundo essas histórias, os contos de fadas, como literatura, não foi? Olha, na verdade, o primeiro conhecido, né? Porque o Ítalo Calvino tem um livro chamado Contos Populares Italianos. E ele vai levantar ele vai recolher histórias que foram ventiladas, que apareceram antes do Perrault. Mas, de fato, o Perrault tem uma importância enorme porque ele vai reunir essas histórias e vai dar a elas um caráter literário. Ele mexe no texto, ele mexe na estrutura textual das histórias. Tem muito a marca do Perrault. Uma característica, você lembra assim? É a estrutura, ele interfere muito na história. Por exemplo, o Pequeno Polegar, quando ele começa a contar o Pequeno Polegar, ele diz assim, mas aí a mãe teve 7 filhos, ela era muito expedita no ofício de ter filhos, coisa que você não encontra em outro, entendeu? Então ele vai criticando, ironizando, vai satirizando, vai fazendo uma sátira com as personagens, né? Ele vai colocando alguns elementos que é o que ele pensa sobre determinado assunto, né? Depois vem os irmãos Grimm, né? E depois Hans Christian Andersen. São assim os mais conhecidos, né? Mas eu acho que tem outras línguas, né? Tem vários, Agora, desses dois, né, grupos, dessas duas obras, quais são as diferenças principais, as características principais? Os irmãos Grimm, eles tiveram um trabalho bem diferente do Andersen, porque eles, como eles eram etnólogos, folcloristas, eles foram ouvir as histórias, né? Eles publicam em 1812 o Contos da Infância e do Lar, que era uma preocupação com a unificação da cultura alemã, né, da cultura popular. Há uma presença forte da oralidade. É claro que eles ouviam uma história contada por 30, 40 pessoas. E aí, na hora de juntar, na hora de compilar, de escrever e de editar, né, o que a gente chamaria hoje esse material, eles vão juntando esses elementos e montam uma única história. E Hans Christian Andersen criava as histórias? Ele misturava, né? Ele inventava muitas histórias, diferente lá dos irmãos, dos Grimm, diferente do Perrault. Ele inventava as histórias e nessas histórias ele colocava elementos do folclore. Por exemplo, Sereiazinha ou A Pequena Sereia, você percebe que é uma história inventada ali, mas ela tem muitos elementos do folclore. Agora, o que tem nesse seu livro, Literatura Infantil e Juvenil na Prática Docente? Esse livro é uma coletânea, né, que nós organizamos lá na UFRJ, com vários autores, e aí tem um capítulo onde eu falo do maravilhoso, que é o texto e o contexto do maravilhoso, né? Que é essa história. Nas suas histórias, aí nos contos, nas histórias infantis, né, nos livros de história, se percebe-se muito um viés sociológico, né? Não é complicado escrever para criança com essa preocupação social? Eu não acho, não. Assim, eu sou reconhecida pelo fato de ter a questão social, a preocupação com a questão socioeconômica muito forte nos textos. Porque eu acho que você pode falar todos os assuntos para qualquer pessoa, para qualquer idade. Depende da forma como você fala. Então, o menino que não se chamava João e a menina que não se chamava Maria fala de uma infância abandonada. E uma infância abandonada que a criança tem contato, que vê, que percebe. Agora, eu acho que não posso, quando eu trabalho com contos maravilhosos, eu não posso perder esse viés do maravilhoso. Mesmo que tenha ali a miséria, a situação ruim, mas o maravilhoso está presente, porque precisa que ele esteja ali para acalentar, né? O Menino que Não Queria Ser Príncipe é seu último livro infanto-juvenil. São 3 histórias. Dele, são 3 Ai, que bonito. As ilustrações são lindas. Da capa eu já adorei. É um livro que eu misturo histórias populares com uma história inventada. Mas tem muita coisa da mitologia grega, tem uma mistura, como geralmente se faz quando você trabalha com conto maravilhoso, né? Uma compilação misturada com invenção, com edição. Eu acho que sempre quando... Na verdade, eu acho que ninguém, hoje, no século XXI, ninguém escreve sozinho. Quais foram as suas maiores influências literárias, hein, Georgina? Olha, Graciliano Ramos, Machado de Assis,
E os contos maravilhosos todos, mas fortemente, fortemente, essa questão social é Graciliano Ramos, o tempo todo. Georgina, como é que a gente faz para incentivar a leitura, né, para os jovens, para os mais jovens, as crianças, assim, o iniciozinho da adolescência? Você tem, assim, uma receita? Olha, receita é difícil, né? É complicado, mas eu acho que, assim, qualquer ensinamento, eu acredito muito no exemplo. Então, é preciso que o aluno veja o professor lendo. É preciso, você não pode formar leitores, você não pode dizer que alguma coisa é boa se você não faz. Mas eu também não acho que tem que ler qualquer coisa, não. Eu acho que tem que ler coisas de qualidade. Eu acho que a leitura, ela tem sempre que promover a reflexão, ela tem sempre que desestabilizar, ela tem sempre que provocar, não é? Georgina Martins, muito obrigada pela entrevista e o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.